experiência com o uso da cloroquina. Eu, por exemplo, uso a hidroxicloroquina há mais de 30 anos. E no consultório de reumatologia, ela é uma droga muito segura no consultório de reumatologia. Claro que tem descrito, como todas as drogas, efeitos adversos de mielotoxicidade, efeitos adversos de hepatotoxicidade, efeitos adversos de possibilidade de arritmia, mas no paciente eumetabólico, no paciente crônico, no paciente em situação de paz metabólica, ela é uma droga muito segura. Isso nos dá uma informação relevante, embora eu ache, aí é uma opinião pessoal, que no uso da Covid não dá para transplantar totalmente. Às vezes as pessoas dizem, os reumatologistas têm experiência com a hidroxicloroquina, então eles podem dizer se a droga é segura ou não. A situação não é a mesma. Não é a mesma por 3 razões. Porque o doente não é o mesmo, porque a dose não é a mesma e porque o cenário em que ela vai ser administrada não é a mesma. Mas é uma droga, a experiência que a gente tem com a cloroquina é que é uma droga que dá muito pouco problema. Nesses anos todos, prefeito, eu não me lembro de um efeito colateral adverso importante usando cloroquina. Mesmo os efeitos oculares, né, que eu vejo aí às vezes na internet falando de depósito de córnea, que não é verdade. O efeito ocular que é relevante é depósito retiniano, mas é o uso longo, de longa duração, uso acumulado de longa duração, que não é a situação aqui. Os protocolos propostos é de 5 até 10 dias. Então, alguns desses defeitos que são decorrentes de depósitos, eles não estão postos aqui, eles não precisam nem ser examinados, porque não há tempo para que eles se estabeleçam. Então, essa é assim a situação que eu vejo da cloroquina. Amparo por estudos que não são os melhores, mas é o que nós temos até agora. Amparo pelas agências regulatórias e pelas instâncias éticas, e a circunstância pragmática de que é o que nós temos agora para usar nesse instante. Embora eu acho que ao lado dessa discussão, prefeito Firmino, eu acho que uma coisa que nunca pode ser deixada, a gente sempre fala, né, buscando uma droga que cure o Covid-19, ou uma vacina que resolva a situação, mas nesse instante que nós estamos, na minha visão, que eu não sou epidemiologista, eu sou clínico de consultório, eu trato com o paciente individualmente, eu não tenho formação nessa área, mas é assim a visão que eu tenho, que o mais importante agora, tão importante quanto qualquer coisa, é a gente não se esquecer do distanciamento social. E porque o que é que me ampara nessa minha visão? O distanciamento social, ele não possui um recurso padrão ouro como as drogas existem. Não existe nenhum recurso padrão ouro que diga o distanciamento social foi testado e foi... Não existe. A gente vai ter que se servir de 2 coisas: olhar para o passado e olhar para o presente. No passado, eu tenho 2 situações que eu gostaria muito de falar aqui. No final da Primeira Guerra Mundial, em 1918, nós tivemos a gripe espanhola, que não tinha nada de espanhola, mas ficou conhecida por esse nome. Nessa situação, tem 2 episódios que os livros que falam sobre isso, a história da humanidade contada pelos vírus, pandemias, e vários livros sobre isso, mostram que nesse episódio ficou 2 coisas, um episódio muito interessante do ponto de vista de se analisar. Os Estados Unidos, eles gostam muito de paradas, de celebrar paradas com grandes aglomerações. E no final da Primeira Guerra, para celebrar a participação dos Estados Unidos e dos aliados, se fez uma grande parada na cidade de Filadélfia, na Pensilvânia, e também a mesma proposta na cidade de St. Louis, no Missouri. Muito bem. Em Filadélfia, as pessoas foram à rua e levaram seus apitos e se aglomeraram e saudaram as pessoas que estavam, como são as paradas americanas que todos aqui sabem, né? Já o Missouri, em St. Louis, fez o contrário, compreendendo que a situação ainda não estava
totalmente clara, as autoridades decidiram por recuar, por desencorajar tanto as paradas como a participação dela. Depois, quando se olhou os números das duas situações, se percebeu claramente que o número de infectados e de mortos na Filadélfia era totalmente díspare em relação ao número de infectados e de mortos em São Luís. Então, a gente tem que aprender com essa coisa. E aqui na situação atual, acho que tem duas situações que também podem nos servir de norte. Uma é a situação da China. A China começou a ter os primeiros casos no meio do mês de dezembro. Em janeiro, quando eles perceberam que a situação de epidemia estava posta, eles montaram um lockdown nunca visto na história da humanidade. Hubei, Wuhan, prefeito, tem 11 milhões de habitantes. 2 vezes o Rio de Janeiro, um pouco menor que São Paulo. E a província de Hubei tem 60 milhões de habitantes. Sozinha ela é igual à Itália. Então, eles fizeram um lockdown para valer. E a gente está vendo agora a China começando a ensaiar a saída do isolamento. Na Itália, se você olhar os números da Itália e olhar os números do norte da Itália, principalmente da região da Lombardia, em relação ao sul da Itália, parece até que não é o mesmo país. E os epidemiologistas dizem que parece lá ter havido um episódio que fez toda a diferença. No dia 19 de fevereiro, houve um jogo de futebol na cidade de San Siro, em Milão, com 45 mil espectadores, entre a Atalanta, da cidade de Bérgamo, e Valência. Muito bem, em Atalanta não havia estádio para abrigar esse jogo, então o jogo aconteceu na cidade de Milão. Então, 44 mil pessoas foram até essa partida. Um dia depois dessa partida, apareceu o primeiro caso autóctone na Itália. Nesse dia, prefeito, no dia 19, a China tinha 7 mil casos e a Itália só tinha 3. Um casal de chineses e um italiano que tinha sido repatriado, todos em isolamento. No dia seguinte, você já tinha um caso autóctone, aquele que você não conseguia, e aí foi detectado que o vírus já estava circulando. Aí não precisa contar o resto da história em ver o que aconteceu com a Itália e o que aconteceu com o sul da Itália. E aqui no Brasil, como é que o senhor está vendo o que está acontecendo em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Fortaleza, Manaus? A notícia que a gente tem é de que os números eles são mais avantajados, eles são mais expressivos na cidade de São Paulo, na cidade do Rio de Janeiro, no Amazonas e em Fortaleza. As razões disso, eu não tenho competência para analisar, né? Porque isso foge assim da competência de um clínico. Mas a compreensão que eu tenho hoje, prefeito, é que diante dessa análise que eu acabei de descrever, os locais que começaram o isolamento mais cedo e que perseveraram nesse isolamento parecem ter resultados melhores do que aqueles que flexibilizaram. Pelo menos é o que a gente sabe propriamente dito. E eu não examinei, eu não tenho como reafirmar isso, mas parece também que a recuperação econômica parece ter sido melhor naqueles que perseveraram no isolamento. Mas naturalmente eu sei isso só de ouvir falar. Eu não tenho competência para de falar sobre isso. Aparentemente aqui no Brasil, aquelas cidades que contam com aeroportos internacionais foram as portas de entrada do vírus. Mas o Distrito Federal, Brasília, foi a unidade da federação que mais cedo tomou medidas de isolamento. Eu não sei se ainda pode-se dizer que é uma evidência, mas os casos de Brasília não chegaram ainda na magnitude dos outros estados, tipo São Paulo, Rio, Ceará, Manaus e até mesmo de Pernambuco. Sim. Manaus, Amazonas e até mesmo Pernambuco. Então existe alguma evidência já de que a gente pode perceber que o isolamento funciona. Algumas pessoas falam, né, que a curva de São Paulo não se equipara à curva dos países europeus,
já mostrando alguma evidência de que o isolamento de São Paulo, mesmo um pouco tardio, ele surtiu algum efeito, deu algum efeito. Aqui no Piauí, a gente tem que ficar olhando o que está acontecendo em São Paulo, a gente tem que estar olhando para o que está acontecendo em Fortaleza, do outro lado da Serra. Digo isso porque nós não temos uma história de epidemias e, portanto, nós não temos um aparelho institucional, né, que possa desenvolver uma curva própria da nossa realidade. A gente não tem como checar, estudar e afirmar a existência desses parâmetros. A gente deve olhar para essas curvas de São Paulo, Brasília. Eu gostaria de só fazer uma observação de que dos 7 óbitos aqui confirmados no Piauí, 5 têm relacionamento com o Ceará. Como o senhor, o que o senhor responderia em relação a isso? A impressão que tenho é que sim, né? A impressão que tenho é que o comportamento da epidemia nos outros locais dá uma ideia grosseira do que poderia ser 2 semanas depois em relação aqui. Então, em relação a Fortaleza, né? Fortaleza hoje tem 2 aspectos, são mais próximos da gente, para tentar. Tudo isso é especulativo, viu? Eu não tenho segurança, não, eu estou especulando, eu estou apenas especulando. Fortaleza tem 2 aspectos. Fortaleza é uma cidade do mundo, prefeito. Hoje é uma cidade do mundo. O fluxo turístico em Fortaleza, a ligação de Fortaleza com a Itália, a ligação de Fortaleza com o país da Europa, com Portugal, é muito grande. Além do mais, hoje Fortaleza, de 1 ano e meio para cá, se transformou num hub aeroportuário. Fortaleza é um hub aeroportuário hoje mais importante do que Recife e Salvador. Então, eu especulo, naturalmente só especulo, nós estamos aqui num exercício de especulação, eu não sou epidemiologista, portanto, que esses 2 fatores tenham sido muito importantes para que Fortaleza tenha tido o comportamento que teve. Nós fizemos, a Prefeitura Municipal e o Governo do Estado fizeram um decreto que suspendeu as atividades econômicas justamente 3 semanas atrás. Existem muitas dúvidas no meio, especialmente dos formadores de opinião, no meio de alguns setores até da imprensa, acerca da necessidade ou não de continuidade desse isolamento social. Na sua opinião, a Prefeitura e o Governo do Estado devem continuar com esse isolamento social ou devem relaxar e voltar tudo ao normal em relação às atividades econômicas e à circulação na cidade e no Estado? Prefeito Firmino, quando a gente fala em isolamento social, o que a gente ouve na imprensa o tempo todo é assim, para que nós temos que achatar, virou até um chavão. Tem pessoas que falam isso sem saber nem às vezes o que significa isso. É bom achatar a curva para que não haja colapso do sistema de saúde. Mas tem um outro aspecto que não é ventilado, que não é analisado, que me parece muito importante, que é a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a doença. A proporção de que se controla como se pode, com isolamento social, a doença, a gente vai aprendendo mais. Os médicos estão aprendendo, principalmente os do front principalmente, estão aprendendo sobre a doença. Isso dá também a oportunidade para que a investigação, dê tempo para a investigação prosseguir e nós consigamos drogas com mais evidência, até as que já estão sendo usadas agora, esses candidatos todos que nós temos usado agora, subam de patamar na hierarquia das evidências, porque as evidências, prefeito Firmino, ela tem hierarquia. Ela parte da hierarquia mais simples, que é a opinião do especialista. A opinião do especialista é que menor tem valor. Então, por exemplo, a minha opinião pessoal, ela tem pouco valor do ponto de vista de formular evidência, porque cada um diz o que quer, de acordo com a sua convicção. Aí você vai subindo na hierarquia das evidências até chegar no ensaio clínico propriamente dito. Por isso que eu acho que o isolamento social ele é importante acontecer, não é só pela questão que é muito relevante isso. Relevante porque dá tempo de se organizar, as autoridades sanitárias e políticas organizar para receber os pacientes quando a curva se acelerar, já que se espera
que o número de casos seja maior lá para o início, final de abril, início do mês de maio, né? Vem a projeção feita pelos matemáticos e epidemiologistas, mas ele dá também a oportunidade. Então, a impressão que eu tenho é que a saída do isolamento social nesse instante, em que nós não chegamos ainda nem no aumento projetado de casos ainda mais acelerado, a impressão que tenho é que seria prematuro. Prematuro tanto para essas duas coisas. Prematuro para que as autoridades políticas e sanitárias possam se organizar para enfrentar números mais expressivos, e prematuros porque se a gente puder oferecer mais tempo à academia, aos laboratórios, às universidades, à indústria farmacêutica, no sentido de pesquisar e obter informação de mais qualidade, e aos médicos do front também, porque a gente aprende atendendo os pacientes. Por isso é que faz toda a diferença, se na hierarquia das evidências a opinião do especialista tem pouca importância no sentido de dizer que uma coisa funciona ou não, é apenas a opinião dele, está entendendo? Mas do ponto de vista de experiência, isso faz toda a diferença. A proporção que você passa a lidar todo dia com a enfermidade, você passa a compreender melhor, entender melhor e a decidir melhor pelas intervenções que funcionam e que não funcionam, e também para propor novas intervenções que ainda não estão postas. Então, essa é a impressão que eu tenho. A impressão que eu tenho que o relaxamento do isolamento seria prematuro. E ainda tem um outro aspecto, viu, prefeito Firmino, que eu queria expressar. Houve uma mudança do perfil das mortes, né? Quando a epidemia apareceu, ela predominava amplamente nos indivíduos de faixa etária alta e nos indivíduos com uma ou mais de uma comorbidade. O que tem acontecido? Porque, assim, a doença, a epidemia, ela também muda de fisionomia. O que tem acontecido do dia 11 para cá? O número de jovens tem comparecido mais às estatísticas dos óbitos, e os indivíduos também sem nenhuma comorbidade, os indivíduos rígidos, têm também comparecido mais à estatística dos óbitos. E quando você sai, mesmo sendo um indivíduo jovem, de casa e vai para o convívio social e vai para a aglutinação e a perda do convívio social, você também, na maioria das residências, você pode trazer para dentro da sua casa o vírus que vai alcançar os vulneráveis que estão protegidos dentro de casa e que não decidiram por sair. Você traz por eles, sem eles desejarem, o vírus que pode ceifar a sua vida. Professor, por que os idosos estão no grupo de risco? Eles estão no grupo de risco pela mesma razão que em quase todas as doenças infecciosas, né, eles estão, e na maioria das doenças também crônicas, degenerativas, eles também estão. Por uma razão muito simples, prefeito Firmino: envelhecer é perder reserva. Eu não tenho melhor definição de envelhecimento do que isso. Envelhecer é perder reserva. Quase todos os nossos órgãos, e aí eu quero me referir principalmente ao pulmão, ao coração, ao rim, que são os órgãos mais demandados por essa doença, eles têm reserva na juventude. A proporção que o tempo passa e que as enfermidades crônicas se estabelecem, uma parte dessa reserva é gasta, é corroída, e você acaba levando para a senectude, para a terceira idade, para a velhice, uma reserva pequena, de modo que se você está se segurando em situação de homeostase com aquela reserva, quando você tem uma situação aguda, como é um vírus desse, essa reserva pouca que lhe resta é perdida. Essa é a razão. E essa também é a razão por que os indivíduos com comorbidades também comparecem, porque as enfermidades que eles têm corroem um pouco dessa reserva. Envelhecer é perder reserva. Por que uma pessoa obesa faz parte do grupo de risco? Porque hoje a obesidade é considerada uma doença inflamatória. Hoje está bem demonstrado que a obesidade é uma doença inflamatória. O indivíduo que é obeso